Aí já fica essa tela, né? Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Hoje é um bom dia para a gente fazer plebiscito se a gente vai instalar ar-condicionado na igreja ou não. O que vocês acham? Tá aprovado. Mas Deus foi misericordioso da gente porque choveu ontem, a gente consegue ficar um pouquinho mais de tempo na aula. E hoje a gente vai prosseguir a aula que o Gilberto ele deu uma introdução bem interessante. Quem não conseguiu assistir a aula, a gente vai subir a aula. Ele falou sobre cosmovisão e ele falou principalmente as questões do pós-modernismo e as linhas de pensamento até chegar ao que estamos hoje, né? E hoje eu vou falar mais especificamente sobre cosmovisão, sua definição. E isso faz parte de uma sequência que a gente vai das raízes aos frutos, né? E agora a gente vai começar com as raízes, né? Então é um livro é, que a gente está estudando. A gente vai dar mais ou menos um livro a cada 2 aulas. Valorizem as aulas porque o livro, sem brincadeira, é grande assim. Quem leu sabe que o próximo tem um capítulo de 150 páginas, alguma coisa assim. Eu sei que é infinito lá. E a gente vai estudar o drama das escrituras, que tem a ver com cosmovisão. O que é a cosmovisão? Acho que a definição mais fácil de entender é o exemplo do óculos, né? Então acho que quem usa óculos é muito simples. Eu, quando eu estou sem óculos, eu vejo muitas carinhas borradas, né? E aí quando eu consigo colocar, a gente consegue ver as caras nítidas. Só que vocês vão descobrir uma coisa que é muito curioso, que depois dos 40 anos, tem uma coisa incrível que acontece. A gente não consegue ver de perto, né? E aí eu estava entre meus amigos uma vez, e aí eles estavam olhando o meu celular, eles olharam, eu abri o WhatsApp e falaram assim: "Não acredito, Davi, você nos traiu". Eu falei assim: "Por que eu traí vocês? Você pôs o multifocal". Eu falei: como vocês sabem?". Aí eles falaram assim: "Não, porque a letra do seu celular, do WhatsApp, tá pequenininha de novo, né? Você tava aumentando, 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 porque eu não tava enxergando de perto, né?". E aí, isso é uma coisa que naturalmente acontece. Então, os óculos, e não querendo fazer propaganda, é uma das partes mais importantes da nossa vida, né? Então, alguns de vocês não acordam e não saem da cama antes de achar um óculos, né? Então, e é com óculos que a gente consegue ver as coisas com clareza. E aí, certamente, vendo as coisas com clareza, nós conseguimos tomar decisões adequadas. Não, vou dar um exemplo bem simples. Se de repente tocou seu celular, é a ligação de quem? Do seu patrão, você volta a dormir, ou é o alarme, a sua esposa ligando, você acorda e atende, né? Então você tem que tomar uma decisão, você precisa enxergar bem. E a cosmovisão seria o equivalente ao óculos que a gente tem. Então ele nos ajuda a enxergar a realidade como ela é de verdade, tá? Só que é engraçado porque a coisa hoje é muito mais forte. O que é a verdade? Né? Então, a gente pode ter várias e várias verdades. Né? E hoje a gente vai falando cada vez mais, a gente pode ter muitas realidades, ou múltiplos metaversos, né? Ou múltiplas é, é, realidades. Então, de tempos em tempos, a gente tem que tomar uma avaliação de reavaliar se o nosso óculos ele está enxergando adequadamente. Se você está enxergando só coisas de longe e não está enxergando coisas de perto, vocês precisam ter essa certeza que não é simplesmente você que não está vendo bem, mas às vezes o seu óculos não está adequado, né? Então, acho que isso é importante. Então, um merchandise, visite ao oftalmologista com frequência. E na nossa igreja, a gente tem que falar assim: nós temos que reavaliar a nossa cosmovisão com uma certa periodicidade. Porque em algum momento a gente está deixando de perceber algumas mudanças no nosso dia a dia
E se a gente continuar agindo da mesma forma de 10, 20, 30 anos atrás, muitas vezes não estamos tomando decisões sábias ou decisões corretas. Então o livro se chama Introdução à Cosmovisão. É um livro muito interessante, é um livro fácil de ler, não é complicado, e ele traz por definição que a cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada. Aí eu vou falar uma pausa. Por que narrativa? Eu tenho essa dúvida. Por quê? É muito comum agora a gente ouvir a questão da narrativa, né? Porque a gente tem que contar uma história para entender um conceito. Porque tem muitos conceitos que são complexos e abstratos. Então, às vezes, por uma história, a gente consegue compreender melhor. E a Bíblia, ela nos foi dada como uma história, como uma carta, né? Então, a gente tem essa narrativa, né, que ela é compartilhada por igual. A gente só tem uma narrativa aqui. A gente só tem a Bíblia, que é a nossa base, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade de nossa vida individual e coletiva. Então a cosmovisão, ela faz com que a gente tome as decisões como indivíduo e muito mais do que como indivíduo, como um coletivo. Por isso que nós, como Igreja Vida Nova, nós compartilhamos de uma cosmovisão, né? E isso é importante a gente ter muito claro quais são essas nossas crenças básicas e quais são essa narrativa que a gente está buscando. Uma outra definição é uma cosmovisão é um compromisso que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos, consciente ou subconscientemente, coerente ou incoerentemente, sobre a constituição básica da realidade. Essa definição também está no livro, é de um outro autor, o Siri, e a gente sabe que é muito importante a gente entender que muitas das nossas ideias, na verdade, elas podem estar enraigadas na gente. Elas podem estar profundas e simplesmente vocês não lembram ou não refletem sobre isso. Uma das coisas que a gente discutiu entre os professores é a questão, por exemplo, quando a gente vai estudar cosmovisão, a gente entende muitas vezes, pelo menos nas aulas de seminários, eles eram dados quando a gente pensa em missões. Por que missões? Porque missões é muito comum você sair de um lugar da zona de conforto e ir para um lugar, um país, um povo que é completamente diferente, que tem valores diferentes. Então, o evangelho, apesar de ser uma narrativa única, ela talvez tenha que ser apresentada ou trazida de uma forma diferente. E essa narrativa, o pessoal quebrava a cuca. Como que eu vou apresentar o evangelho para os índios na Amazônia? Aí o pessoal ficava falando que a cosmovisão dos índios da Amazônia eram diferente da nossa. Os valores e as crenças deles eram diferentes, precisavam ser estudadas. Tá? Isso começou, acho que é o grande ponto da cosmovisão, mas hoje a gente entende como igreja que ela é muito importante. Por quê? O conjunto de pressuposições que sustentamos, né, ela é importante para a gente tomar decisões. Eu vou dar um exemplo. Qual que era a cosmovisão da Igreja Vida Nova na sua fundação? Acho que isso foi bem interessante quando a gente discutiu no grupo dos professores. Alguém tem uma ideia? Qual que é a cosmovisão da Igreja Vida Nova quando ela se fundou-se? 45 anos atrás. Bem, é bem simples. Qual a língua que falávamos aqui? Taiwanês, né? Porque era uma igreja que é formada por imigrantes taiwaneses, que eles acabaram de chegar e eles falaram assim, a gente tem uma fé que é igual e a gente quer congregar junto, na nossa língua, na nossa, como se fosse um refúgio, né, de uma vida tão difícil que ela é para o imigrante, né? Então as pessoas vinham aqui e conseguiam encontrar seus pares iguais e buscavam a palavra de Deus e seguiam a Bíblia. E hoje, qual que é essa cosmovisão? Ela pode ser igual, exatamente igual, como foi há 40 anos atrás? Né? Hoje a gente vê aqui que a grande maioria, pelo menos aqui do português, eles não são primeira geração, são pouquíssimas. Né? Hoje a maioria das pessoas já falam português, né? Pelo menos aqui do português. Então algumas coisas a gente tem que
realmente rever os nossos conceitos do que é importante, porque isso fica conscientemente ou subconscientemente. Isso também pode ser coerente ou incoerente. Uma outra definição de cosmovisão é uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. Uma cosmovisão verdadeiramente bíblica está centrada em um relacionamento existencial com Cristo. Ela estará relacionada tanto com o cultivo desse relacionamento, quanto à reflexão crítica e rigorosa que surge desse relacionamento. Que a cosmovisão ela é muito mais do que um simples conjunto de ideias que vai nos ajudar a tomar decisões. Né? Isso o Giovanni bateu bastante na tecla. Não mais do que tomar decisões, nós temos que ser coerentes com essa cosmovisão que nós temos, esses conceitos. Um exemplo bem simples é o que o Gi deu, eu achei bem interessante. Se você pensar como que os nossos pais lidavam com o namoro dos adolescentes, né? Ou quando os adolescentes tentavam... Eles eram expostos a coisas que a gente morria de medo, os pais morrem de medo. Bebida alcoólica, sexo, namoro. Simplesmente, os pais, talvez da nossa geração, pelo menos foi com a gente, e a gente lembra até do nosso acampamento, o que a gente fazia? A gente trancava as pessoas no quarto e só abria quando entrasse na faculdade, né? E aí a gente fazia essa forma de agir, né? E por que a gente pensa desse jeito? De proteger os nossos filhos, as nossas coisas preciosas, né? Isso também tem muito a ver com o que você acredita, né? E a gente às vezes acredita que a gente está aqui nessa terra por um momento muito breve, que a gente só precisa aguentar esse momento, que um dia a gente vai para o céu e tudo está resolvido, né? E eu preciso só não fazer uma grande bobagem e não levar meus pais à desonra e depois acontecer de ter um desastre na vida familiar, né? E aí porque está tudo certo, porque um dia eu vou para o céu. Se essa é a cosmovisão que nós temos, se esses são os conceitos que nós temos, nós vamos trancar todo mundo no quarto e falar assim, só vai para a faculdade depois quando você for bem velhinho, assim, você já tiver com cabelos brancos, né? Mas é difícil a gente lidar. E essa é a grande preocupação que nossos pais, educadores, professores vão ter daqui para frente, né? Como que os nossos jovens vão lidar com as tentações e os problemas do mundo. Então, seguindo um pouquinho a cosmovisão, eu tentei fazer um resuminho do quais são os tipos de cosmovisão que existem, né? Então a gente sabe que cosmovisão tem muito a ver com Deus, né? E quando você tem um Deus que ela é um Deus poderoso, que vem buscar o pecador, essa cosmovisão, que é a da salvação, a gente dá o nome de teísmo cristão. E a gente tem muitos valores cristãos que foram passados por décadas e séculos. Só que a gente tem um grupo, agora mais comum, que a gente dá o nome de deísmo, que às vezes a gente decide viver os valores cristãos sem Deus. A gente acha que, Deus não precisa ficar nessa equação. Eu não preciso pôr Deus no relacionamento com Cristo nessa relação. Eu quero ser uma sociedade que vive bem tranquilo, né? Cristão, valores cristãos, porque isso dá paz e aí eu vou seguir a vida, né? É o deísmo. E isso tem muito a ver, talvez, pelo que o Gil passou na aula passada, com o pós-modernismo, que é essa linha de pensamento que a gente tem atualmente. E uma outra linha é quando a gente tem um foco no homem. Então, quer dizer, o homem sem Deus, a gente dá o nome de naturalismo. Esse naturalismo, ele já foi visto por várias vezes que não deu muito certo. Porque a gente percebeu que o homem ele é malvado, ele é corrompido. Então, quando a gente percebe que o homem é corrompido e o homem não é perfeito, sem Deus, a gente dá o nome de niilismo. Só que quando a gente foca na vontade de Deus, na vontade humana, quer dizer, o homem é ruim, mas as pessoas, elas têm uma natureza ruim, mas os pensamentos, as ideias deles são relativamente boas, né? A gente entra no existencialismo e depois no monismo panteísta oriental, que aí é a busca talvez dos sentimentos, né? Dos pensamentos. E se a gente for ver a classificação isso que eu queria chegar e eu vou trabalhar mais para o fim.
As religiões orientais e as religiões do Oriente Médio, elas são muito parecidas, né? Elas têm algumas pontos de intersecção, e dentre elas o islamismo, que muitas vezes rivaliza com o pós-modernismo, né? Então a gente sabe que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a, a lidar nos próximos anos, né? No fim eu vou ver se a gente consegue compreender isso. Então, qual que é a narrativa que a gente vai trabalhar? A narrativa que a gente vai trabalhar é a narrativa da Bíblia. Então, a gente pode dividir a história bíblica em 4 grandes atos, né? O primeiro ato a gente chama de criação. O que é a criação? É como Deus planejou o mundo. Então, está relatado em Gênesis. A primeiros 3 capítulos de Gênesis ele fala: Deus se apresenta pela história como um Deus único, um Deus poderoso, um Deus que é criador, e ele e ele começa a fazer o mundo, né? E nesse mundo é uma criação que acontece de uma forma organizada, ordenada. Não é uma coisa aconteceu porque explodiu e as coisas foram se desenvolvendo. Não, foi segmentado por dias, né? Deus fez a criação de uma forma cadenciada. E Deus, a gente percebe na história que Gênesis nos relata, sempre esteve presente na criação. Deus passeia no jardim, Deus descansa. A gente sabe que o descanso do 7º dia, quando Deus está lá, é porque é um 7º dia que você é separado para adorar a Deus, né? Não é que Deus vai tirar férias, né? Feriado, vou fui tirar férias, né? E a gente percebe que é um Deus que cria e ele continua na criação. Ele também não é um Deus que criou e saiu e deixou a coisa seguir com o homem. Então, a gente sabe que essa criação ela responde à ordem de Deus, Deus manda e isso acontece, e assim como hoje nós vivemos, nós respondemos às ordens de Deus, à vontade de Deus. Deus nos faz, Deus nos mostra a sua vontade e nós adoramos Ele respondendo à sua vontade. E o principal objetivo da criação era adorar a Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se ser imagem e semelhança é viver um relacionamento com Deus. Essa é a grande característica que herdamos. Nós somos seres relacionáveis, horizontalmente e verticalmente. Nós espelhamos o caráter de Deus e nós dependemos de Deus. Temos uma relação de criatura com Criador. É isso que a Bíblia nos apresenta nos primeiros 3 capítulos. Quando ele abre a história de Gênesis, ele fala: foi assim que foi criado o ser humano, que é ao contrário de tudo que se acreditava na época e às vezes hoje, né? Então a gente não vive no mundo que tem múltiplos deuses. Esses deuses, eles fizeram e deixam a coisa rolar, e quando ficam bravos eles mandam raios na gente, né? Esse Deus não é um Deus que quando ele está feliz ele manda fertilidade, quando ele está feliz as plantações dão certo, quando ele está triste ele não manda chuva, ou bravo, né? Mas não, foi uma coisa que foi perfeitamente planejada. E aí Deus deu 2 tarefas para o ser humano: trabalhar e cuidar. Cuidar da criação dele. E se a gente for ver, na verdade, a gente tem 3 grandes funções que a gente pode classificar como ser rei, ser sacerdote e ser profeta. Nós temos a função de reinar sobre a criação, nós temos a função de levar as pessoas na presença de Deus e nós somos porta-vozes da palavra de Deus, né? E essa foi originalmente o que foi criado para Adão. E a palavra shalom, que para os hebreus foi muito utilizado como paz, ou na igreja evangélica, né? Para os hebreus, eles têm um significado um pouco maior. Significa que a criação é a criação como ela deve ser, ou ela deveria ser, né? É um mundo de justiça, amor, gratidão e alegria. Isso a gente está falando bastante, né? O segundo ato da história bíblica, da narrativa bíblica, é a queda. Então, em Gênesis 3, ele começa falando, né, a corrupção, e aí você vê a degradação depois de Gênesis do pecado. Todas as estruturas que Deus foram criadas, elas vão sendo destruídas aos poucos. A relação do marido e mulher, de confiança, de mentira. Depois,
a relação dos irmãos, um matando o outro, a relação de família, como o núcleo familiar sendo deturpada, e depois assassinatos, e depois até a Torre de Babel. Né? Então a gente vai vendo a desconstrução de toda a boa criação de Deus, isso é causa do pecado. Uma pergunta que sempre me fazem: por que Deus foi colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no bendito jardim do Éden, né? Por que foi colocar lá para o pessoal ficar tentado para comer, né? Acho que uma explicação boa é que Deus colocou lá para a gente lembrar que nós somos criaturas de Deus e Ele é o nosso Criador, né? E aí o que Satanás faz? Ele quer colocar essa dúvida sobre Deus é bom? Deus é realmente seu criador? Deus se importa em tudo isso que você pensa que é? E aí, quando você cai nessa armadilha, tudo que você vai tendo a imagem e semelhança de Deus, o seu relacionamento, refletir o caráter de Deus, depender de Deus, a função de rei, a função de sacerdote, a função de profeta, vai-se embora, vai sendo desconstruído e corrompido. E é essa parte da narrativa se encerra da queda, e aí começam o terceiro e o quarto ato, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é a restauração, que aí é depois de Gênesis e vai até antes, né, até Apocalipse. Né? Então a gente sabe que o plano de salvação que Deus nos traz, ela é progressiva. Deus vai revelando aos poucos, ele vai introduzindo os personagens, os conceitos aos poucos. Ele mostra o conceito de ter um povo que foi escolhido por ele, o povo de Israel. Esse povo devia ser santo. Ele devia ter a figura de como do Moisés, de um sacerdote. Ele devia ter a figura de um rei, como o rei Davi, Salomão. E depois os profetas do final do Antigo Testamento, ele vai apresentando esses personagens até chegar no ápice, que é Jesus. E aí Jesus é o que seria o Adão restaurado, né? Teria a figura do rei, a do sacerdote, a do profeta, e aí depois ele vai seguindo a história da igreja, que é a apresentação desse evangelho para todo mundo e o caminhar progressivo para a restauração, né? E isso é importante para voltar ao Shalom. E aí, olha só que engraçado, a gente, muitas vezes, eu gostei muito, acho que isso aqui estava na Igreja Centrada, como isso tem a ver com cosmovisão, se vocês lembrarem, que o Ju também falou bastante, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o povo de Israel virou escravo da Babilônia, da Pérsia e dos gregos. Né? E os gregos, eles tiveram pensamentos que foram introduzidos no povo de Deus. A exemplo, o que Platão acreditava em relação à salvação? Que a salvação é vertical. Que assim, você vive nesse mundo, né? Nesse mundo era uma porcaria. Ela não vai ser restaurado esse mundo. Mas você tem que, em algum momento, esperar que você vai para um outro mundo, o extramundo, mundano. As nossas almas vão para o céu, esperamos. Né? Quer dizer, a gente abandona tudo isso aqui e a gente vai para o céu. Isso é uma fuga, né? E por isso que houve tantas pessoas que em algum momento não aguentavam aqui e eles fugiam, né? De formas terríveis. Quando, na verdade, Cristo, ele nos apresenta um outro formato de salvação, o da restauração da criação. Né? Se vocês vão ver na Bíblia, em nenhum momento Deus fala assim, eu vou mandar vocês para outro lugar, mas pelo contrário, a nova Jerusalém vai descer dos céus, né, e vai vir aqui na terra. Nós aguardamos a volta de Cristo, né, e as nossas almas vão para esse mundo restaurado, né, e isso é parte integrante do plano de Deus. Essa é a grande explicação que nos falam assim, por que a gente não aceita Jesus e puf, nós vamos para o céu, né? E aí todo mundo enrola um pouquinho, fala por que isso, por que aquilo. Né? E aí, se você pensar que esse é o motivo, essa é a narrativa bíblica da restauração, aí aquele exemplo que eu trouxe lá no começo dos nossos adolescentes, faz sentido
Vocês evitar que nossos adolescentes não tenham nenhum contato com as coisas que eles podem levar eles às perdições, né? Não faz sentido. Porque, na verdade, eles têm que ser agentes transformadores nesse mundo, né? A gente não vai se isolar num local seguro, numa planície segura, num acampamento seguro e ficar esperando a coisa passar, a tempestade passar. Nós, na verdade, nós temos que, parece fácil falar, né? Entrar nesse mundo, né? E essa é o que, de repente, o plano da salvação, na parte da restauração, nos ensina. É o que a cosmovisão nos ensina, o que essa narrativa nos ensina. Então, aí tem alguém deu um exemplo, acho que o Giovanni deu um exemplo do Jonas Madureira, né? Falando assim, meu filho entrou na PUC, né? Numa faculdade. Aí todo mundo fala, você tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Aí ele falou assim, realmente tem que tomar cuidado, mas ela tem que tomar muito mais cuidado com o pecado que há dentro dela do que com o pecado que há no mundo, né? Então, talvez quando a gente pensa soluções para os nossos adolescentes, é muito mais importante eles compreenderem e tratar o pecado que está dentro deles do que as tentações que o mundo nos oferece, né? Então, talvez é uma reflexão. E a gente não tem essa reflexão na nossa igreja, porque nós, às vezes, estamos influenciados por um pensamento que é escapista, né? Que a gente só precisa fechar nosso bunker e esperar a tempestade passar, que aí vai dar tudo certo. E a restauração, ela é abrangente. Ela não é só para os seres humanos, mas ela é para toda a parte não humana da criação, para os animais, para as plantas, para esse mundo. Cristo, e a gente tem uma tendência a individualizar muito a salvação, né? Então, Cristo morreu por mim, né? Então, o que importa é o meu relacionamento com Cristo e nada mais. Isso não faz sentido se a gente for convidado a viver uma comunidade, né? Cristo morreu por mim, mas morreu pelo Lucas, morreu pelo Tchali. E o que muda Cristo morrer por todos nós que estamos aqui? Muda que quando a gente tem o mesmo Salvador, uma pessoa que nos traz a mesma seiva, o mesmo alimento, nós provavelmente vamos produzir frutos no mesmo sentido ou na mesma qualidade, né? Então a gente tem, se a gente está ligado na mesma planta, a gente vai produzir a mesma fruto, né? Se é uma videira, vai produzir uva, né? Então eu acho que essa é a beleza do Evangelho, né? Quando a gente fala de igreja. E esse é o que o livro nos traz. Ele aparece em outros livros também, que são os atos, né? Os 4 atos da nossa narrativa, que é a criação, redenção no Velho Testamento, redenção da igreja e, posteriormente, a consumação, que é quando Deus restaura o seu jardim, o seu plano original, em Apocalipse. Então, quando a gente pensa na narrativa, a gente pergunta na criação de onde viemos. Nós viemos de um Deus, aquele que é único e se relaciona conosco. A queda. Por que as coisas deram errado? Por causa do pecado, da escravidão e condenação. O que restaurará as coisas? Cristo restaurará, que é a encarnação do Deus vivo, que vai substituir a gente do pecado e vai nos restaurar. E como eu posso ser restaurado? Por meio da fé, da graça e verdade. E a pergunta que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é a parte mais legal do livro, é: a que horas vivemos? Ele coloca essa provocação. Em que horas estamos? Né? Então é a coisa que a gente pergunta assim: puxa, será que o mundo ele está vivendo no mesmo compasso que a igreja? A gente tradicionalmente vê que não. A igreja ela vive no compasso de 1 a 2 passos atrás do que o mundo, né? E aí a gente tem que entender que a gente hoje vive numa cultura ocidental, que no Brasil é um pós-modernismo já. A gente está provavelmente já mudando de pós-modernismo para outra coisa. Hoje a gente vive, como o Gil trabalhou bem, a cultura do consumismo, do globalismo, né?
E nós temos um grande renascimento do cristianismo. Aonde? Na América Latina. Né? Se vocês pegarem as maiores modelos de igreja, não está mais. Tá deixando de ser nos Estados Unidos. E muito tempo já deixou de ser na Europa, que foi o berço do cristianismo. Aonde que está sendo os grandes modelos de igreja? Na América Latina, nos países pobres. Né? E aí, até uma reflexão. Esses dias eu atendi, é que é complicado a gente falar de outros. Bem, é uma outra denominação. A gente às vezes nem considera muito cristã. Aí é um pastor assim, chefão dessa denominação. Aí ele falou: Davi, você não sabe, é uma bênção. Falei: nossa, o que é uma bênção? Lá na minha igreja, estamos se convertendo aos milhares. Tá igual Atos. Eu falei: sério? Você prega? E 1000 se converte, a gente prega e 1000 se converte. A gente não tem lugar para fazer acampamento mais. Eu falei assim, a gente tem que fechar lugares de liderança para 5.000 líderes. Eu falei, caramba, vocês estão bombando, né? E seu plano de saúde cobre o Einstein, né? Ah, malandro. Brincadeira. E assim, a gente está tendo um crescimento do cristianismo absurdo. Então, se a gente pensa que o Brasil, que tem esse crescimento de cristianismo vertiginoso, não vai entrar em embate com os países que são, às vezes, contra o cristianismo, a gente tem uma séria dificuldade de querer enxergar alguma realidade. Porque provavelmente vai entrar em algum momento. Né? Apesar do Brasil ser pacífico, né? E outra coisa, você sabe onde, o Paulo ele falou da outra vez, eu achei impressionante. Você sabe onde o cristianismo bomba de verdade? Nas favelas, controladas pelo PCC, ou Comando Vermelho, né? Lá todo mundo é cristão, viu? Lá todo mundo é cristão. E hoje a gente vê, qual que é o contraponto disso? A gente vê uma ascensão absurda do islamismo. E não quero me alarmar. E aí esse Samuel Huntington, ele apresenta no livro uma estatística, que em 90, 12% das religiões eram islâmicas. 93 foi para 20. Ele acha que 2050, 25 das maiores nações do mundo ou serão totalmente cristãs ou serão totalmente islâmicas. Não vai ser um meio termo. Não é assim, metade do meu país ele é cristão e outro islâmico. Mas é predominantemente. E quando eu falo isso, o que vocês imaginam? Vai ter muito conflito. Né? Conflito religioso. E outro ponto que a gente também tem que lembrar, que além do islamismo ser do Oriente Médio, qual que é, provavelmente, a nova formadores de ideias e formadores econômicos? Hoje a gente já sabe, onde que acontece a maior produção de mercadorias? É o Oriente, né? É só olhar de onde que vem seu celular, né? Que é dos Estados Unidos ou da Coreia, mas é feito na China, né? E provavelmente a gente vai ter uma sequência absurda de aumento também, não é só de produtos, mas de filosofias. Né? E se a gente pensar que a cosmovisão do Oriente ela é completamente diferente da nossa cosmovisão, os conceitos, que é a ideia do coletivo em primeiro lugar, né? A ideia da cultura da honra e da vergonha, mas isso 50 anos atrás. Né? A gente não sabe como que analisar ainda como que vai ser a cabeça de uma pessoa que vem do Oriente. A gente percebe que está mudando. É fácil. Quando a gente vai para Taiwan, não é igual os caras lá que estavam em Taiwan há 20, 30 anos atrás. Os meus primos que estão lá são completamente diferentes de hoje. Vou dar um exemplo. Meus primos que estão em Taiwan querem trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando der, curtir a vida. Né? Ah, cadê a honra? Ah, eu sustento o meu tio lá, o meu tio que está em Taiwan. Eu sustento, se ele precisar de dinheiro, eu preciso. Aí eu falei assim, mas por quê? Mas você visita ele? Ah, não dá, não dá tempo de visitar ele. É só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você não vai querer casar? Não, não quero casar não. Tô de boa assim. Não quer ter filho?
Não, o que ter filho? Aí vai diluir meus poucos rendimentos, né? É a filosofia de um cara, que eu não sei se são todos, tá? E lá é muito forte a cultura. Ah, outra coisa que ele pôs também. Da onde que nasceu a cultura do cancelamento? Que é tão forte. Do bullying dos americanos e brasileiros. O cancelamento começou no Oriente. Né? A cultura do cancelamento é do Oriente. É a questão da honra e da desonra. Né? Então, quer dizer, se o cara não é integrado no grupo, porque ele não agrega nada, eu vou deixar ele na vergonha. E aí vou isolar ele e cancelei ele. Né? E lá eles têm uma ideia muito mais limitada sobre o que é uma realidade divina, que vive dentro da gente, e uma realidade externa não divina. Né? Então é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Né? Então é uma coisa que vocês podem ver hoje no dia a dia. E só para a gente entender, eu levantei isso, o que consumimos hoje, para ver o que influencia a gente. Né? Então, quando eu não tinha nascido, ou era bem pequenininho, o pessoal só ouvia música. E o eixo da música estava nos Estados Unidos e também começou alguma coisa na Inglaterra, tal. E aí era isso que consumíamos na década de 80, né? E aí depois a gente assistia e que pregava o amor e pregava liberação, tranquilidade, vamos aqui. E aí o que isso gerou? Vamos curtir a vida, e aí isso gerou famílias desestruturadas. Que mesmo que tenha pais presentes, os pais não montavam o seu papel. Eles não tinham, elas eram disfuncionais. Que, por exemplo, nessa história dos Anos Incríveis. Era um pai que só queria ser bravo. Mas não tinha a ideia de educar o filho, né? E aí depois a gente, na década de 90, a gente ficou assistindo Friends. Quem não assistiu Friends aqui, né? E aí é a cultura do consumismo, né? Vamos gastar, assim. O único que casou foi a Mônica e o Chandler, né? E olha lá como eles casaram, né? E aí o resto foi curtir a vida. A Rachel teve seus filhos, mas ok, né? E aí depois na década de 90, o que a gente escutou muito, ou ainda escuta hoje? O J-pop e o K-pop, né? E hoje a gente só escuta o K-pop, né? Não sei se vocês escutam muito, eu não. E hoje a gente vê os seriados. Que seriados vocês assistem hoje? É o. É a Disney? Não. Acho que ninguém mais assiste seriados da Disney, né? O pessoal assiste séries da Coreia, né? Que é o que é interessante. Então, a mudança de eixo, ela vai acontecendo de tempos para tempos. Sai da Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Oriente, né? E esses são os difusores da maioria dos conceitos do que é certo e errado. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar. Então, se a gente, como igreja, queremos planejar qual que são nossas ações nos próximos anos, é importante a gente compreender o que está em volta e o que a gente vai usar para ver o que está em volta. Não pode fugir nada do que a narrativa cristã, do que a palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que usar, o que a gente estudou hoje. A gente tem que entender a criação, tem que entender a queda, o pecado, a restauração e a consumação. Né? Então essa tem que ser a nossa lente para conseguirmos tomar algumas ações a respeito, né, sobre essa realidade que a gente vive, que vai ficar cada vez mais complicada de entender, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Quem quiser, acho que é bem interessante. Quem quiser ler os livros, e sempre a gente deixa aberto, tá? Se vocês quiserem entrar no clube do livro, falem com o Rondinha. Eu juro que ele não é bravo, tá? Ele é até bonzinho demais, assim. Fala, você não leu? Tudo bem. Vou te dar um resumo. Mas é legal ler junto, né? Eu acho que tá sendo uma experiência legal. O próximo livro tá terrível, hein, Rondinha? Criação e consumação. Mas é isso, pessoal. Então vamos encerrar com uma oração? Seu Deus, muito obrigado. Porque a gente pode
dar uma pincelada sobre a cosmovisão, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor possa nos corrigir como igreja, como pessoas, como líderes, para que a nossa igreja seja uma igreja que agrade ao Senhor, uma igreja que busque os teus caminhos, busque cuidar de pessoas e cuidar de forma adequada, Senhor Deus. A nossa cosmovisão é muito complicada, como eu disse. Nós temos muitas pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Que nós tenhamos a sabedoria de compreender a necessidade de cada um e com a tua ótica cristã, Senhor Deus, a da tua palavra, poder ajudar essas pessoas a caminhar com Cristo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração e abençoe a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Oi, pessoal. Vou dar só uns avisos, então. Essa foi a primeira parte, o primeiro, dentro das raízes que a gente estudando, essa é a primeira parte, que é